Ele, um magnata amargurado, busca uma herdeira digna para seu império. Ela, uma faxineira humilde, é invisível para o mundo dele. Juliano observa candidatas, mas nenhuma o convence. Um dia, ele testemunha a pura bondade de Clara. Ele vê sua dignidade e integridade. Naquele instante, Julian compreende. A verdadeira riqueza que ele ansiava estava ali, na mulher que ele mal via. A faxineira mostrou que a riqueza está na alma. Prepare-se para uma reviravolta onde um magnata encontra sua herdeira em um lugar inesperado. Mas a força e a pureza da alma dela podem derrubar todas as barreiras. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpreendente com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. Clara. Alencar observava o reflexo do primeiro raio de sol nas vidraças do imponente edifício corporativo enquanto ajustava o uniforme azul marinho que usava há 3 anos. Eram 5:30 da manhã e as ruas de São Paulo ainda guardavam o silêncio melancólico da madrugada. Ela respirou fundo, sentindo o ar frio preencher seus pulmões, antes de passar o cartão no leitor eletrônico da entrada de funcionários. O edifício Vance Tower se erguia diante dela como um gigante de vidro e aço, seus 40 andares cortando o céu da cidade. Para a maioria das pessoas que passavam pela Avenida Paulista, aquela construção representava poder e sucesso. Para Clara, era simplesmente o lugar onde passava 10 horas por dia, invisível aos olhos dos executivos que circulavam pelos corredores com suas gravatas caras e sapatos lustrosos. Subiu pelo elevador de serviço até o 32º andar, onde começaria mais um dia de trabalho. Seus movimentos eram precisos e silenciosos, fruto de anos de prática. Clara havia desenvolvido uma rotina quase ritual. Primeiro, verificava se havia algum recado da supervisora no quadro de avisos. Depois, organizava seus materiais de limpeza no carrinho. Por último, revisava mentalmente a lista de tarefas que precisava cumprir antes que os primeiros funcionários chegassem às 8 da manhã. Enquanto passava o pano nas mesas de mogno das salas de reunião, seus pensamentos inevitavelmente se voltavam para casa. Sua mãe, Dona Conceição, havia passado a noite tossindo novamente. E bronquite que a acometia nos últimos meses parecia piorar com a chegada do inverno paulistano. E o remédio receitado pelo médico do posto de saúde custava quase 1/3 do salário de Clara. Seu irmão mais novo, Gabriel, de 16 anos, sonhava em terminar o ensino médio e fazer faculdade de engenharia. Mas Clara sabia que cada mês se tornava mais difícil manter as contas em dia e ainda sobrar algum dinheiro para os livros didáticos que ele precisava. Apartamento de 2 cômodos no Capão Redondo, onde moravam com mais 2 irmãos, parecia encolher a cada dia. Clara dormia na sala, no sofá que seu pai havia comprado usado 15 anos atrás, pouco antes de partir para sempre, deixando a família aos cuidados dela, que na época tinha apenas 18 anos. Desde então, ela se tornou o pilar que sustentava aquela pequena família, carregando nos ombros uma responsabilidade que jamais questionou ou lamentou. Eram 7h20 quando Clara chegou ao último andar do edifício, reservado exclusivamente ao escritório do CEO. Ela raramente encontrava Julian Vance durante seus anos de trabalho ali, mas sabia que ele chegava cedo e saía tarde, uma rotina que ela respeitava, mantendo-se ainda mais discreta naquele andar. As janelas panorâmicas ofereciam uma vista deslumbrante da cidade que despertava, e por um breve momento, Clara permitiu-se parar e contemplar São Paulo se iluminando sob a luz dourada do amanhecer. Foi quando ouviu um ruído vindo de uma das salas anexas. Aproximou-se cautelosamente e descobriu um gato pequeno e magro, claramente abandonado, que havia conseguido entrar não se sabia como no edifício. O animal miava desesperadamente, seus olhos verdes refletindo medo e fome.
Clara olhou em volta, certificando-se de que estava sozinha, e se ajoelhou ao lado do bichinho. Ei, pequeno, como você veio parar aqui? Sussurrou, estendendo a mão com cuidado. O gato recuou inicialmente, mas algo na voz suave de Clara o tranquilizou. Ela abriu sua marmita, que havia trazido para o almoço, e ofereceu um pedaço do frango que preparara na noite anterior. Era seu único alimento para o dia inteiro, mas não conseguia ignorar o sofrimento daquela criaturinha. Enquanto o gato comia vorazmente, Clara percebeu que tinha uma pequena ferida na pata traseira. Sem hesitar, molhou um pano limpo com água e desinfetante e cuidou do machucado com a mesma delicadeza com que cuidava dos arranhões de seus irmãos mais novos. O animal se deixou cuidar, como se compreendesse que aquelas mãos ásperas, calejadas pelo trabalho, eram incapazes de causar qualquer mal. Você não pode ficar aqui, gatinho, disse Clara, acariciando suavemente o pelo do animal. Mas também não posso deixar você na rua assim ferido. Pensou nas poucas moedas que tinha na carteira, calculando se seria possível comprar uma lata de ração e ainda pagar a passagem de ônibus para casa. Decidiu que daria um jeito de levar o gato para casa e cuidar dele até encontrar uma família que o adotasse. A voz grave que surgiu às suas costas o fez pular de susto. Ele apareceu durante a noite. Clara se virou rapidamente, encontrando-se face a face com Julian Vance pela primeira vez. O homem de cabelos grisalhos e olhos penetrantes a observava, com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Usava um terno impecável, mesmo naquele horário matinal, e havia uma quietude em sua presença que a intimidava e tranquilizava ao mesmo tempo. Senhor Vance, Desculpe, eu não sabia que o senhor estava aqui, gaguejou Clara, tentando se levantar rapidamente e quase derrubando o gato no processo. Eu já estava terminando a limpeza e você está cuidando dele, observou Julian, mas como uma constatação do que como uma pergunta. Clara baixou os olhos, temendo que pudesse ser repreendida por quebrar algum regulamento da empresa. Ele estava ferido, senhor. Eu não podia simplesmente ignorar. Julian permaneceu em silêncio por um longo momento, estudando Clara com uma intensidade que a fazia sentir como se ele pudesse ler cada pensamento em sua mente. Finalmente, ele se aproximou e se ajoelhou ao lado do gato, que imediatamente se enroscou em suas mãos, ronronando suavemente. Há quanto tempo você trabalha aqui, Clara? A pergunta a surpreendeu. Ela não fazia ideia de que ele sabia seu nome. 3 anos, Sr. Vance. E sempre chega tão cedo. Sim, senhor. Gosto de terminar tudo antes que os outros funcionários cheguem. Assim, não atrapalho ninguém. Julian assentiu lentamente, como se aquela resposta confirmasse algo que ele já suspeitava. Clara permaneceu ali, dividida entre o desejo de fugir daquela situação constrangedora e a preocupação genuína com o bem-estar do animal ferido. Não sabia que naquele momento, através de sua compaixão espontânea e desinteressada, ela havia plantado uma semente que mudaria o curso de ambas as suas vidas para sempre. Julian observou Clara cuidar do gato ferido com uma atenção que ela não conseguia compreender. Havia algo na forma como aquele homem poderoso a estudava que a deixava simultaneamente nervosa e curiosa. Ela já ouvira as secretárias comentarem sobre o CEO nos corredores, um homem brilhante nos negócios, mas frio e distante nas relações pessoais. No entanto, a gentileza com que ele acariciava o animal contradizia completamente essa reputação. Ele precisa de cuidados veterinários, disse Julian, levantando-se lentamente. A ferida pode infeccionar se não for tratada adequadamente. Clara assentiu, calculando mentalmente quanto custaria uma consulta veterinária. Era dinheiro que não tinha, mas não conseguia abandonar o animal à própria sorte. Eu vou dar um jeito, Sr. Vance. Talvez conheça alguém que possa ajudar com o preço. Isso não será necessário. Julian tirou o celular do bolso e fez uma ligação rápida. Dr. Mendes, Julian Vance.
Preciso que venha ao meu escritório agora. Temos um pequeno paciente que precisa de seus cuidados. Sim, agora mesmo. Clara ficou boquiaberta. Sr. Vance, o senhor não precisa fazer isso. Eu posso... Já está feito. Ele a interrompeu, mas não havia aspereza em sua voz. Enquanto esperamos o veterinário, gostaria de fazer algumas perguntas, se me permitir. O coração de Clara disparou. Será que havia quebrado alguma regra ao trazer comida para o gato? Talvez fosse demitida por ter usado material de limpeza da empresa para cuidar do ferimento do animal. As mãos começaram a tremer ligeiramente enquanto ela organizava os produtos no carrinho. Pode me contar um pouco sobre sua família? Perguntou Julian, sentando-se em uma das poltronas de couro de seu escritório, como se fosse a coisa mais natural do mundo conversar com a faxineira. Clara hesitou, sem saber se aquela pergunta fazia parte de algum procedimento administrativo. Eu moro com minha mãe e 3 irmãos, senhor, no Capão Redondo. E seu pai? Ele partiu quando eu tinha 18 anos. Respondeu Clara, usando o eufemismo que havia aprendido a empregar para amenizar a dor da perda. Desde então, eu cuido da família. Julian assentiu como se já soubesse dessas informações. Deve ser desafiador sustentar uma família com o salário de faxineira. Clara sentiu o rosto esquentar. Havia algo humilhante naquela observação, mesmo que Julian não tivesse usado um tom condescendente. Nós nos viramos, senhor. Não é luxuoso, mas é honesto. Pela primeira vez, Julian sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas genuíno. Honesto, repetiu, como se aquela palavra tivesse um significado especial para ele. E seus irmãos? Estudam. Gabriela está no 2º ano do ensino médio. Sonha em fazer engenharia. Mariana tem 14 e é a melhor aluna da turma em matemática. E o Pedro, de 12, quer ser veterinário desde pequeno. Os olhos de Clara se iluminaram ao falar dos irmãos. E pela primeira vez naquela conversa, ela se esqueceu de sua timidez. Veterinário, murmurou Julian, olhando para o gato que dormitava em seus braços. Como o Dr. Mendes, que já deveria estar chegando. Como se tivesse sido invocado, o elevador se abriu e um homem de meia idade, carregando uma maleta médica, entrou no escritório. Clara se afastou respeitosamente, mas Julian fez um gesto para que permanecesse. Dr. Mendes, esta é Clara. Foi ela quem encontrou e cuidou do nosso pequeno amigo aqui. O veterinário examinou o gato com cuidado profissional, elogiando os primeiros socorros que Clara havia prestado. Você tem conhecimento de veterinária? Perguntou a ela. Não, senhor. Apenas fiz o que achei que deveria ser feito. Instinto maternal, comentou o Dr. Mendes, aplicando uma injeção no animal. Ele vai ficar bem. A ferida não era grave, mas sua atitude evitou uma infecção séria. Enquanto o veterinário terminava o atendimento, Julian continuou observando Clara com aquela intensidade perturbadora. Quando o Dr. Mendes se despediu, levando o gato para observação em sua clínica até que se recuperasse completamente, Julian e Clara ficaram sozinhos novamente. Tenho uma proposta para você, disse Julian sem preâmbulos. Mas primeiro preciso saber, você está satisfeita com seu trabalho atual? Clara piscou confusa. Eu estou grata por ter um emprego, Sr. Vance. Não tenho do que reclamar. Isso não foi o que perguntei. A honestidade na pergunta de Julian exigiu uma resposta igualmente honesta. Eu gostaria de poder fazer mais pela minha família. Gabriel precisa de um cursinho preparatório para o vestibular. Minha mãe precisa de tratamento médico particular e eu gostaria de voltar a estudar um dia. Parei no ensino médio quando meu pai partiu. Julian assentiu, como se aquela resposta confirmasse algo importante. Estou precisando de uma assistente pessoal. Alguém em quem eu possa confiar, que seja discreta e tenha valores sólidos. O salário seria 5 vezes o que você ganha atualmente, com plano de saúde completo para toda a sua família. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Certamente havia ouvido errado. Sr. Vance, eu não tenho qualificação para um cargo assim. Eu sou apenas uma faxineira.
Você é muito mais do que isso. Clara, eu observo as pessoas há 70 anos e raramente encontro alguém com sua integridade. Julian se levantou e caminhou até a janela panorâmica. A proposta está em aberto. Pense com calma e me dê sua resposta até sexta-feira. Mas por quê? A pergunta saiu antes que Clara pudesse contê-la. Porque eu. Julian se virou para encará-la e pela primeira vez, Clara viu algo vulnerável em seus olhos. Porque em 3 anos, você é a primeira pessoa neste edifício que sacrificou sua própria refeição para alimentar um animal ferido. Porque você cuidou de uma criatura indefesa sem esperar nada em troca. E por quê? Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Às vezes, encontramos tesouros nos lugares mais inesperados. Clara saiu do edifício naquele dia com a mente em turbilhão. A proposta de Julian parecia boa demais para ser verdade, e uma parte dela desconfiava que pudesse haver alguma pegadinha. Mas quando chegou em casa e viu Gabriel estudando à luz fraca da lâmpada queimada, que não tinham dinheiro para trocar, quando ouviu a tosse persistente de sua mãe no quarto ao lado, quando olhou para Mariana ajudando Pedro com o dever de casa na mesa da cozinha, Clara percebeu que aquela oportunidade inexplicável poderia ser a resposta às orações que ela fazia silenciosamente todas as noites. Ela não sabia que Julian Vance havia passado 3 anos observando discretamente os funcionários de sua empresa, procurando por alguém que demonstrasse as qualidades que ele tanto valorizava. Não sabia que sua gentileza com colegas em dificuldades, sua pontualidade inabalável e sua humildade genuína haviam chamado a atenção do homem mais poderoso do edifício. E certamente não imaginava que naquele momento, Julian estava em seu escritório, olhando para a cidade lá embaixo, sentindo pela primeira vez em décadas que talvez houvesse encontrado alguém digno de carregar adiante tudo o que havia construído ao longo da vida. Clara passou 3 noites em claro, pensando na proposta de Julian Vance. Sentada na pequena varanda do apartamento, observando as luzes da cidade que nunca dormia, ela pesava cada palavra da conversa que havia mudado o rumo de sua vida. Na quinta-feira pela manhã, quando suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar a caneta para assinar os documentos de aceite, Clara sabia que não estava apenas mudando de emprego. Estava atravessando uma porta para um mundo que sempre observara de longe. Sua primeira semana como assistente pessoal foi um turbilhão de aprendizados e descobertas. Julian a instalou em uma mesa elegante no andar executivo, a poucos metros de seu escritório, e Clara se sentia como uma impostora naquele ambiente de mármore e vidro. As roupas que usava, seu melhor conjunto social comprado numa liquidação há 2 anos, pareciam deslocadas entre os ternos caros e vestidos de grife que circulavam pelos corredores. Não se preocupe com isso agora, disse Julian quando percebeu o desconforto de Clara no primeiro dia. O importante é sua competência, não sua aparência. Mas se fizer questão, providenciarei um adiantamento para que compre roupas mais adequadas ao cargo. Clara recusou educadamente o adiantamento, decidida a conquistar seu lugar através do próprio esforço. Chegava 1 hora mais cedo todos os dias para estudar os relatórios que Julian havia deixado sobre sua mesa, decifrando siglas corporativas e terminologias empresariais que eram completamente estranhas a ela. Levava um pequeno caderno onde anotava cada palavra nova que ouvia, consultando depois o significado no antigo celular que ganhara de Gabriel no ano anterior. Julian era um chefe exigente, mas justo. Ele explicava cada tarefa com paciência, observando atentamente como Clara processava as informações. No início, pediu apenas coisas simples: organizar sua agenda, filtrar ligações, preparar relatórios básicos sobre reuniões. Mas gradualmente, começou a confiar a ela responsabilidades maiores. Quero que você esteja presente na reunião com os diretores de marketing na próxima terça, disse Julian numa sexta-feira, causando pânico imediato em Clara.
Senhor Vance, eu não entendo nada de marketing. E se eu falar alguma bobagem? Ma'am, você vai apenas observar e fazer anotações. Mas quero sua perspectiva sobre o que ouvir. Às vezes, quem está de fora enxerga coisas que nós, por estarmos muito envolvidos, perdemos de vista. A reunião foi uma revelação para Clara. Sentada silenciosamente no canto da sala, ela observou homens e mulheres de ternos impecáveis discutindo estratégias de marketing para uma nova linha de hotéis que a empresa estava lançando. Quando Julian pediu sua opinião no final da reunião, Clara hesitou apenas um momento antes de falar. Com licença, senhores, mas vocês falaram muito sobre luxo e exclusividade. Mas e as famílias normais? As pessoas que poupam o ano inteiro para ter umas férias especiais? Talvez pudessem pensar numa categoria intermediária, que ofereça qualidade, mas seja acessível para quem não ganha fortunas. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Clara sentiu o rosto esquentar, certa de que havia cometido um erro terrível. Mas Julian sorriu, aquele sorriso pequeno e raro que ela estava aprendendo a reconhecer. Interessante perspectiva. Vocês consideram isso viável financeiramente? A discussão que se seguiu durou mais 40 minutos e Clara percebeu que sua sugestão singela havia aberto uma linha de raciocínio completamente nova para a equipe. Quando saíram da sala, Julian caminhou ao lado dela até o elevador. Como soube disso? Perguntou ele. Soube o quê, senhor? Que estávamos negligenciando um segmento importante do mercado. Clara deu de ombros, ainda sem acreditar que suas palavras haviam causado tanto impacto. Eu apenas pensei na minha família. Meus irmãos nunca ficaram num hotel na vida, mas sei que Gabriel sonha com isso desde pequeno. Se houvesse uma opção mais em conta, talvez um dia ele pudesse realizar esse sonho. Julian parou de caminhar e a encarou com aquela intensidade que ela começava a conhecer. Você tem um dom, Clara. Um dom para entender as pessoas, para ver o que realmente importa. Não subestime isso. As transformações na vida de Clara foram acontecendo gradualmente, mas eram inegáveis. O novo salário permitiu que ela matriculasse Gabriel num cursinho preparatório de qualidade, levasse a mãe a um pneumologista particular e até mesmo trocasse a lâmpada queimada da sala. Pequenas melhorias que faziam uma diferença enorme no dia a dia da família. Mas as mudanças mais significativas estavam acontecendo em Clara. Ela descobriu que tinha facilidade para aprender e um instinto natural para entender as necessidades das pessoas. Julian começou a consultá-la sobre decisões importantes, valorizando sua perspectiva única sobre assuntos que ele antes considerava apenas do ponto de vista empresarial. Você está diferente, comentou Mariana numa noite, enquanto Clara a ajudava com o dever de matemática. Mas confiante. Era verdade. Clara sentia-se crescendo a cada dia, descobrindo capacidades que não sabia possuir. Quando Julian a incluiu numa viagem de negócios para o Rio de Janeiro, a primeira viagem de avião de sua vida, ela percebeu o quanto havia mudado ao conseguir participar naturalmente de conversas sobre estratégias corporativas e decisões de investimento. Durante o voo de volta, Julian fez uma observação que ficaria gravada na memória de Clara para sempre. Você sabe qual é a sua maior qualidade, Clara? Você nunca perdeu a capacidade de se colocar no lugar das pessoas comuns. Em 3 meses como minha assistente, você já influenciou mais decisões estratégicas da empresa do que alguns diretores em anos de trabalho. Clara sorriu. Olhando pela janela do avião, as luzes de São Paulo se aproximando. Ela estava começando a entender que Julian via nela algo que ela mesma ainda estava descobrindo. Não era apenas uma funcionária prestativa. Era alguém que poderia trazer uma perspectiva humana e genuína para um mundo frequentemente frio e calculista. Mas Clara ainda não imaginava que sua jornada estava apenas começando. E que os verdadeiros desafios e as descobertas mais surpreendentes sobre Julian Vance e suas verdadeiras intenções ainda estavam por vir.
A primeira grande provação de Clara chegou de forma inesperada, numa terça-feira chuvosa de julho. Julian havia sido convidado para o jantar anual da Associação Empresarial de São Paulo. Um evento que reunia os executivos mais influentes da cidade e surpreendeu Clara ao pedir que o acompanhasse como sua assistente. "Será uma noite de negócios importantes", explicou Julian. "Preciso de alguém em quem confie para fazer anotações discretas e me ajudar a lembrar de detalhes sobre as pessoas com quem conversarmos." Clara sentiu um frio no estômago. Em 4 meses trabalhando ao lado de Julian, havia se acostumado ao ambiente corporativo, mas aquele seria seu primeiro evento social de alto nível. Gastou suas economias num vestido simples, mas elegante, e pediu emprestado à vizinha um par de sapatos que combinasse. O Hotel Copacabana Palace, onde ocorria o evento, era mais luxuoso do que qualquer lugar onde Clara já havia posto os pés. Lustre de cristal, mesas cobertas com toalhas de linho branco, garçons servindo champanhe em taças que provavelmente custavam mais que seu salário antigo. Ela se sentia como uma intrusa, mas Julian permanecia ao seu lado, apresentando-a naturalmente como minha assistente, Clara Alencar. Tudo corria bem até Clara se encontrar sozinha no bar, esperando Julian retornar de uma conversa particular com um investidor japonês. Foi quando Helena Vance, sobrinha de Julian e uma das herdeiras mais cotadas de sua fortuna, se aproximou acompanhada de 2 amigas. "Então você é a famosa Clara", disse Helena, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Meu tio fala muito de você ultimamente." Clara sentiu algo perigoso no tom de voz da mulher elegante à sua frente. "Prazer em conhecê-la, senhora Vance." "Me chamou de senhora", riu Helena para as amigas. "Que gracinha." "Diga-me, Clara, de onde exatamente você veio?" "Julian mencionou algo sobre você ter trabalhado como..." "O que mesmo?" "Na faxineira", respondeu Clara, erguendo o queixo com dignidade. "Trabalhei 3 anos na limpeza do edifício da empresa." As 3 mulheres trocaram olhares significativos. "Ah, sim. E agora, de repente, você é assistente executiva." "Que salto impressionante", comentou uma das amigas de Helena com evidente sarcasmo. Clara sentiu o rosto esquentar, mas tentou manter a compostura. "O Sr. Vance me deu uma oportunidade. Estou tentando aproveitá-la da melhor forma." "Tenho certeza de que está", disse Helena, com um sorriso venenoso. "Deve ser muito conveniente para você. Uma mocinha bonita, um velho solitário e rico. É uma história que já vimos antes, não é?" A insinuação foi como um tapa no rosto de Clara. "Não é nada disso, senhora. Minha relação com o Sr. Vance é estritamente profissional." "Claro que é, querida", retrucou Helena tomando um gole de champanhe. "Mas me conte, como está se adaptando ao nosso mundinho? Deve ser difícil entender todas essas conversas sobre investimentos, fusões, mercado financeiro. Você chegou a terminar o ensino médio?" Clara sentiu as bochechas ardendo de humilhação, mas antes que pudesse responder, Helena continuou. "Porque veja bem, não que haja problema algum nisso. Cada um tem sua origem, não é mesmo? Mas é preciso conhecer o próprio lugar. Julian às vezes é muito caridoso com seus funcionários. Ele tem um coração mole para casos perdidos." As palavras de Helena ecoaram na mente de Clara como facadas. Casos perdidos. Era assim que via? A insegurança que ela havia lutado para superar nos últimos meses voltou com força total. Talvez Helena tivesse razão. Talvez ela realmente fosse apenas um projeto de caridade de Julian, uma faxineira que ele decidira transformar num experimento social. Ah, Helena, ainda espalhando sua simpatia por aí? Julian havia retornado e sua voz, embora educada, carregava um tom gelado que Clara nunca havia ouvido antes. Tio Julian estava conhecendo melhor sua assistente. Que moça interessante. Sem dúvida, respondeu Julian, posicionando-se ao lado de Clara de forma quase protetiva. Clara tem me surpreendido constantemente com sua inteligência e percepção. Ontem mesmo, ela identificou uma falha em nossa estratégia de marketing que nossos diretores com MBA não conseguiram enxergar. Helena forçou um sorriso. Que talentosa!
Bem, preciso ir cumprimentar os Ferreira. Foi um prazer conhecê-la, Clara. Tenho certeza de que nos veremos mais vezes, enquanto durar. Quando Helena se afastou, Clara sentiu as pernas bambas. A frase final havia sido dita num tom baixo, mas o recado estava claro. Aquela posição era temporária e pessoas como Helena fariam de tudo para que ela lembrasse disso. Ignore minha sobrinha, disse Julian suavemente. Helena sempre teve problemas para aceitar quando alguém demonstra mais competência que ela. Mas o estrago já estava feito. Durante o resto da noite, Clara se sentiu observada e julgada por todos os presentes. Cada conversa que tentava acompanhar parecia confirmar que ela realmente não pertencia àquele mundo. Quando um empresário fez uma piada sobre derivativos financeiros e todos riram, Clara sorriu sem entender, sentindo-se mais perdida e inadequada a cada minuto. Na volta para casa, dentro do carro luxuoso de Julian, Clara permaneceu silenciosa, perdida em pensamentos sombrios. Talvez Helena estivesse certa. Talvez ela fosse apenas uma faxineira brincando de executiva. Uma impostora que Julian havia decidido elevar por pena ou capricho. Você está muito quieta, observou Julian. Estou pensando, respondeu Clara, olhando pela janela para não ter que encará-lo, no que Helena disse. Clara suspirou. Ela não está errada, Sr. Vance. Eu realmente não pertenço àquele mundo. Não entendo metade das conversas. Não conheço as referências que todos fazem. Não tenho a educação formal que as pessoas esperam de alguém em minha posição. Julian parou o carro no sinal vermelho e se virou para encará-la. Clara, você quer saber o que vi esta noite? Vi uma mulher inteligente e digna sendo atacada por pessoas que se sentem ameaçadas por sua competência e integridade. Vi alguém que, em 4 meses, aprendeu mais sobre liderança e visão empresarial do que muitos executivos aprendem em décadas. Mas as palavras de Julian, embora gentis, não conseguiram apagar a humilhação que Clara sentia. Naquela noite, deitada em sua cama no apartamento do Capão Redondo, ela chorou pela primeira vez desde que começara a trabalhar com Julian. As dúvidas se multiplicavam em sua mente como uma praga. Será que realmente merecia estar ali? Será que não estava apenas atrapalhando Julian com sua inexperiência? Será que a família dele estava certa ao vê-la como uma intrusa que não conhecia seu lugar? Pela primeira vez em meses, Clara considerou seriamente a possibilidade de desistir de tudo e voltar para sua antiga vida, onde pelo menos sabia exatamente quem era e qual era seu lugar no mundo. Clara chegou ao trabalho na manhã seguinte, determinada a pedir demissão. Havia passado a madrugada escrevendo uma carta de renúncia respeitosa, agradecendo a Julian pela oportunidade, mas explicando que reconhecia suas limitações e preferia retornar à sua função anterior. Guardou a carta na bolsa e subiu para o andar executivo com o coração pesado, mas convicta de sua decisão. Julian não estava em seu escritório quando ela chegou. Segundo a agenda, ele tinha uma reunião externa que duraria toda a manhã. Clara aproveitou a ausência para organizar os últimos relatórios e preparar uma transição limpa para quem assumisse sua função. Era assim que faria as coisas, com dignidade e profissionalismo. Mesmo na despedida, foi quando Mercedes Oliveira, a secretária de Julian há mais de 20 anos, se aproximou de sua mesa carregando 2 xícaras de café. "Posso me sentar?", perguntou a mulher de cabelos grisalhos e sorriso maternal. "Você parece precisar de companhia." Clara aceitou o café gratamente. Mercedes era uma das poucas pessoas no edifício que sempre a tratara com gentileza genuína, sem condescendência ou curiosidade maliciosa. "Ouvi dizer que ontem à noite você conheceu Helena", comentou Mercedes, com um tom que sugeria muito mais conhecimento do que transparecia. Clara quase se engasgou com o café. "A senhora sabe do que aconteceu?" "Querida, eu trabalho para Julian Vance há 2 décadas. Não há nada sobre esta família que eu não saiba." Mercedes tomou um gole do café e estudou Clara com olhos bondosos, mas perspicazes. "Helena é uma cobra." "Sempre foi.
Desde pequena, quando vinha visitar Julian no escritório, já demonstrava essa natureza venenosa. Ela não estava errada, Mercedes. Eu realmente não pertenço a este mundo. Ah, é? E quem decide onde você pertence? Helena? Os amiguinhos metidos à besta dela? Mercedes balançou a cabeça com desaprovação. Deixe-me contar uma coisa, Clara. Em 20 anos trabalhando para Julian, eu vi ele contratar centenas de pessoas. Diretores com diplomas caros, executivos com currículos impressionantes, consultores que cobravam fortunas. Sabe quantos deles ele levou para jantares pessoais? Quantos ele apresentou como alguém em quem realmente confia? Clara aguardou em silêncio, pressentindo que Mercedes tinha algo importante a dizer. Zero, nenhum. Julian Vance é um homem que construiu um império, mas que se cercou de muros altíssimos ao redor do coração. Ele não confia em ninguém facilmente. E, no entanto, Mercedes fez uma pausa significativa. Em poucos meses, você conseguiu algo que nenhum funcionário conseguiu em décadas. O quê? Perguntou Clara confusa. Você o fez sorrir de verdade. Você o fez se interessar por alguém novamente. Mercedes se inclinou para a frente, baixando a voz. Clara, posso lhe contar algo que talvez não devesse? Há 3 anos, Julian me pediu para observar discretamente alguns funcionários. Ele estava procurando por algo específico, embora nunca tenha me dito exatamente o que. O coração de Clara acelerou. Observar como? De relatórios sobre pontualidade, relacionamento com colegas, integridade no trabalho. Pequenas coisas que revelam o caráter de uma pessoa. Mercedes sorriu suavemente. Seu nome apareceu nesses relatórios dezenas de vezes, sempre pelos motivos certos. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele estava me observando desde quando eu era faxineira. Não apenas você. Vários funcionários, mas você era a única que consistentemente demonstrava as qualidades que ele procurava. Mercedes hesitou, como se estivesse prestes a revelar um segredo importante. Clara, você já se perguntou por que um homem de 70 anos, no auge de seu sucesso empresarial, de repente decide que precisa de uma assistente pessoal? Por que ele não promoveu alguém de dentro da empresa, alguém com mais experiência? Clara balançou a cabeça lentamente, uma suspeita começando a formar em sua mente. Julian não tem filhos. Seus únicos parentes são pessoas como Helena, que veem sua fortuna apenas como algo a ser herdado e desperdiçado. Ele construiu um império baseado em valores que pouquíssimas pessoas ao seu redor compartilham. Mercedes pausou, deixando que as palavras penetrassem. Você já considerou que talvez sua contratação não tenha sido casual? Que talvez Julian esteja procurando por algo mais do que apenas uma assistente? Antes que Clara pudesse processar completamente o que Mercedes estava insinuando, Julian entrou no escritório, interrompendo a conversa. Mercedes se levantou rapidamente, cumprimentou Julian com naturalidade profissional e retornou à sua mesa, deixando Clara com a mente em turbilhão. Bom dia, Clara, disse Julian, parecendo mais observador que o usual. Como está se sentindo após ontem à noite? Clara tocou a carta de demissão dentro da bolsa, mas as palavras de Mercedes ainda ecoavam em sua mente. Estou bem, Sr. Vance. Apenas pensando em algumas coisas. Julian a estudou por um longo momento. Sabe, Clara, hoje recebi uma ligação interessante. Do Sr. Tanaka, o investidor japonês com quem conversei ontem. Ele ficou impressionado com você. Comigo? Mas eu mal falei com ele. Exatamente. Ele disse que foi a primeira vez em anos que encontrou alguém no meio empresarial que o cumprimentou com genuína cordialidade, sem segundas intenções ou interesse financeiro. Ele me fez uma pergunta curiosa: se você estaria interessada em participar de um projeto de responsabilidade social que está desenvolvendo. Clara piscou, surpresa. Eu não entendo. Ele quer criar um programa de microcrédito para famílias de baixa renda no Brasil. Precisa de alguém que entenda realmente as necessidades dessas pessoas, não apenas teoricamente, mas por experiência própria. Julian se aproximou da mesa dela. Seria uma parceria entre nossas empresas e ele especificamente pediu você para liderar o projeto no Brasil.
Clara sentiu o mundo girar. Em 24 horas, havia passado da humilhação completa para uma oportunidade que jamais imaginara possível. "Por que o senhor está me contando isso?" perguntou com a voz quase sussurrando. Julian sorriu, aquele sorriso pequeno e raro que ela conhecia bem. "Porque, Clara, algumas pessoas nascem para mudanças pequenas, outras para transformações que afetam milhares de vidas. Estou começando a acreditar que você pertence ao segundo grupo." Enquanto Clara absorvia as palavras de Julian, a carta de demissão em sua bolsa parecia queimar. As insinuações de Mercedes sobre as verdadeiras intenções de Julian misturavam-se com essa nova oportunidade, criando um quebra-cabeças que ela ainda não conseguia decifrar completamente. Mas uma coisa estava ficando clara: havia muito mais acontecendo do que ela imaginava, e sua jornada estava apenas começando. A oportunidade com o projeto de microcrédito deveria ter sido o momento mais feliz da carreira de Clara, mas o destino tinha outros planos. Na sexta-feira seguinte, quando ela estava finalizando os detalhes da proposta que apresentaria ao Sr. Tanaka, recebeu uma ligação que mudou tudo. "Clara, você precisa vir para casa agora", disse a voz chorosa de Mariana. "A mãe desmaiou no trabalho e está no hospital. Os médicos disseram que é grave." Clara sentiu o mundo desabar. Dona Conceição havia insistido em continuar trabalhando como doméstica, apesar de Clara agora poder sustentar a família sozinha. "Se se descer teus dias, preciso me manter ocupada", dizia sempre. "Não quero ser um peso para vocês." Mas a bronquite, que havia se tornado pneumonia, e agora os médicos falavam em complicações cardíacas decorrentes da infecção prolongada. Julian liberou Clara imediatamente para ir ao hospital, oferecendo o melhor atendimento médico particular. Durante 3 dias, Clara não saiu do lado da mãe, dormindo numa cadeira desconfortável ao lado do leito, se alimentando apenas dos sanduíches que Gabriel trazia do trabalho. Foi durante essa vigília angustiante que Helena escolheu para desferir seu golpe mais cruel. Na segunda-feira de manhã, enquanto Clara ainda estava no hospital, começaram a circular nas redes sociais e grupos de WhatsApp do meio empresarial fotografias e informações sobre ela. Fotos de sua antiga casa no Capão Redondo, com a legenda "A nova protegida do magnata Julian Vance". Prints de conversas antigas suas no Facebook, onde comentava sobre dificuldades financeiras. Até mesmo uma foto sua de uniforme de faxineira, retirada de algum arquivo de segurança da empresa. A campanha difamatória era sutil, mas devastadora. Não atacava Clara diretamente, mas questionava a adequação de alguém com seu histórico para representar empresas em negociações internacionais. Sugeriam que Julian estava sendo manipulado emocionalmente por uma oportunista hábil. O grupo empresarial do WhatsApp fervilhava com comentários pseudo-preocupados sobre a influência inadequada que Clara poderia estar exercendo sobre as decisões corporativas de Julian. Mercedes foi quem contou a Clara sobre o ataque, visitando-a no hospital com lágrimas nos olhos. "Querida, preciso te avisar sobre o que está acontecendo", disse, mostrando as capturas de tela no telefone. "Helena está por trás de tudo isso. Ela conseguiu aliados e está tentando destruir sua reputação antes que Julian tome alguma decisão importante sobre seu futuro na empresa." Clara leu as mensagens com o coração despedaçando. Ali estava sua vida exposta como se fosse motivo de vergonha. Sua origem humilde, suas dificuldades financeiras, sua falta de educação formal, tudo transformado em munição contra ela. "Tem mais", continuou Mercedes hesitante. "O Sr. Tanaka recebeu um dossiê completo sobre você. Alguém mandou para ele informações sobre sua família, sua formação, sugerindo que você não teria competência para liderar um projeto internacional." Naquele momento, observando sua mãe inconsciente ligada a aparelhos, lendo sobre como sua vida estava sendo dissecada e ridicularizada por pessoas que mal a conheciam, Clara sentiu algo se quebrar dentro de si.
Não era apenas cansaço ou frustração. Era uma exaustão profunda da alma. A sensação de que não importava o quanto lutasse, sempre haveria alguém pronto para lembrá-la de seu lugar. Mercedes, disse Clara com a voz quebrada, talvez eles estejam certos. Talvez eu realmente tenha me iludido, pensando que poderia pertencer a esse mundo. Clara, não diga isso. Olhe para mim, interrompeu Clara, apontando para sua roupa amarrotada. Seu rosto cansado, suas mãos calejadas. Estou aqui, no hospital público, vendo minha mãe morrer porque não consegui convencê-la a parar de trabalhar. Enquanto isso, pessoas como Helena vivem em mansões, nunca se preocupando se vão ter dinheiro para o remédio no final do mês. Como eu pensei que poderia jogar o jogo delas? A gota d'água veio quando Gabriel chegou ao hospital abatido para contar que havia perdido o emprego. O patrão havia visto as postagens sobre Clara nas redes sociais e decidiu que não queria problemas com a família. Clara, não é culpa sua, tentou consolá-la Gabriel. Mas talvez seja melhor você voltar para o trabalho de antes. Pelo menos assim, nossa família ficaria em paz. Naquela noite, sozinha no quarto de hospital, enquanto sua mãe dormia sob sedação, Clara chorou como não chorava desde a partida de seu pai. Todas as conquistas dos últimos meses pareciam insignificantes diante da realidade brutal que a atingia. Ela era uma intrusa num mundo que nunca a aceitaria verdadeiramente. Por mais que Julian a defendesse, por mais competente que se provasse, sempre haveria alguém como Helena pronto para lembrá-la de suas origens e usá-las como arma contra ela. Pegou o telefone e começou a digitar uma mensagem para Julian. Senhor Vance, devido às circunstâncias familiares, preciso apresentar minha renúncia efetiva. Agradeço a oportunidade, mas compreendo agora que não sou a pessoa adequada para esta posição. Retornarei apenas para entregar os materiais da empresa e buscar meus pertences. Antes de enviar, olhou mais uma vez para sua mãe, tão frágil naquela cama de hospital, e pensou em Gabriel desempregado por causa de sua ambição, em Mariana tendo que lidar com comentários maldosos na escola, em Pedro perguntando por que as pessoas estavam falando mal de sua irmã na internet. O preço de suas aspirações estava sendo pago por toda a sua família, e Clara não conseguia mais justificar esse sofrimento. Talvez Helena estivesse certa desde o início. Algumas pessoas não foram feitas para sair de seu lugar original. E tentar isso só causava dor para todos ao redor. Com o dedo tremendo sobre o botão de enviar, Clara estava pronta para desistir de tudo e aceitar que alguns sonhos custam caro demais para serem realizados. Clara estava com o dedo sobre o botão de enviar a mensagem de demissão quando ouviu passos no corredor do hospital. Julian Vance entrou no quarto silenciosamente, carregando um buquê de flores simples e uma expressão de preocupação genuína que ela nunca havia visto antes. Como ela está? Perguntou ele, observando Dona Conceição dormindo pacificamente após o último procedimento. Estável, respondeu Clara, guardando rapidamente o telefone. Os médicos dizem que ela vai se recuperar, mas levará tempo. Julian assentiu e se sentou na cadeira ao lado da de Clara. Um gesto tão natural que por um momento ela esqueceu das diferenças sociais entre eles. Clara, preciso lhe contar algumas coisas. Coisas que deveria ter explicado antes. Sua voz carregava um peso que ela nunca havia ouvido. Mercedes me contou sobre o que Helena fez. Sobre as postagens, o ataque à sua reputação. Clara sentiu as lágrimas voltarem. Senhor Vance, talvez ela esteja certa. Talvez eu realmente não seja. Pare! A interrupção foi firme, mas gentil. Clara, quando eu era jovem, perdi meus pais num acidente. Fiquei sozinho aos 22 anos, herdando uma pequena empresa que meu pai havia construído com muito esforço. Sabe o que aconteceu? Clara balançou a cabeça, surpresa com a revelação pessoal. Todos os amigos da família, todos os sócios, todos que se diziam leais ao meu pai, tentaram me roubar.
Diziam que eu era jovem demais, inexperiente demais, que não entendia de negócios. Quase perdi tudo. Julian olhou para as próprias mãos, perdido em memórias antigas. Passei 50 anos construindo um império, mas no processo construí também muros ao meu redor. Parei de confiar nas pessoas. Parei de acreditar que alguém pudesse me valorizar pelo que sou, não pelo que possuo. Clara permaneceu em silêncio, pressentindo que Julian estava prestes a revelar algo fundamental. Há 3 anos, quando completei 70 anos, comecei a me perguntar: o que acontecerá com tudo que construí quando eu partir? Helena e os outros parentes só veem dinheiro. Não entendem os valores que me guiaram, o compromisso com os funcionários, a responsabilidade social da empresa. Julian se virou para encará-la. Foi quando decidi procurar alguém que pudesse continuar meu legado. Não necessariamente alguém da família, mas alguém que compartilhasse meus valores. O coração de Clara disparou quando as peças começaram a se encaixar. As palavras de Mercedes, a atenção especial de Julian, as oportunidades que pareciam casuais demais. Você estava me testando, sussurrou ela, observando. Há 3 anos. Você nunca soube, mas eu recebia relatórios semanais sobre vários funcionários. Pontualidade, relacionamento com colegas, integridade, compaixão. Julian sorriu tristemente. Em 3 anos, seu nome apareceu centenas de vezes, sempre pelos motivos certos, sempre demonstrando exatamente as qualidades que eu procurava. Clara sentiu uma mistura de choque e indignação. Então tudo isso foi um experimento, uma espécie de teste prolongado? No início, sim, mas se tornou muito mais do que isso. Julian se inclinou para a frente. Clara, você me devolveu a fé na natureza humana. Me mostrou que ainda existem pessoas genuínas neste mundo. Quando vi você cuidando daquele gato ferido, sacrificando sua própria refeição, soube que havia encontrado o que procurava. E o que você procurava exatamente? A pergunta saiu com mais firmeza do que Clara esperava. Julian hesitou, como se estivesse prestes a cruzar uma linha definitiva. Uma herdeira, não de sangue, mas de espírito. Alguém para quem eu pudesse deixar minha empresa, minha fortuna, minha responsabilidade social, sabendo que seria bem administrada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Tudo fazia sentido agora. A atenção especial, as oportunidades, o projeto com Tanaka. Por isso Helena me odeia tanto, murmurou Clara. Ela sabe, Helena suspeita. Está desesperada para me impedir de tomar uma decisão que considero inevitável. Julian se levantou e caminhou até a janela. Clara, em 6 meses trabalhando comigo, você revolucionou nossa abordagem de responsabilidade social, identificou oportunidades que nossos diretores não viram e demonstrou uma sabedoria prática que não se aprende em universidades. Clara sentiu uma raiva estranha crescendo dentro de si. Não era a raiva de Julian, mas das circunstâncias, de Helena, de toda a situação que a fazia se sentir como uma marionete. E se eu não quiser? Perguntou ela, surpreendendo a si mesma com a ousadia. E se eu não quiser ser sua herdeira escolhida? E se eu só quiser ser Clara Alencar, uma pessoa normal com uma vida normal? Julian se virou para encará-la. E pela primeira vez, Clara viu vulnerabilidade real em seus olhos. Essa é sua escolha, Clara, sempre foi. Posso oferecer oportunidades, mas não posso forçar ninguém a aceitá-las. Naquele momento, observando sua mãe dormindo, pensando em Gabriel desempregado e em Helena espalhando veneno sobre sua família, Clara sentiu algo mudar dentro de si. Não era mais a faxineira insegura que aceitava tudo calada. Também não era a assistente agradecida que se contentava em ser protegida por Julian. Helena não vai parar, disse Clara, com uma determinação que surpreendeu ambos. Ela vai continuar atacando minha família, espalhando mentiras, tentando me destruir até que eu desista. Provavelmente, concordou Julian. Clara se levantou, sentindo uma força estranha crescer dentro de si. Então preciso enfrentá-la.
Não como a faxineira humilde que ela espera que eu seja. Não como a protegida de Julian que aceita insultos calada. Mas como alguém que tem o direito de lutar pelo próprio futuro. Julian observou a transformação em Clara com fascínio. O que você pretende fazer? E Clara olhou para sua mãe, depois para Julian e finalmente para o próprio reflexo na janela escura. Vou mostrar a Helena e a todos os outros exatamente quem é Clara Alencar. Vou provar que não sou uma oportunista ou uma impostora. Sou alguém que mereceu cada oportunidade que recebeu. Ela fez uma pausa, respirando fundo. E se o senhor realmente acredita que eu posso carregar seu legado, então vou lutar por isso. Mas vou lutar do meu jeito com minha verdade. Julian sorriu. Não aquele sorriso pequeno e raro, mas um sorriso completo, orgulhoso. E como pretende fazer isso? Clara sentiu o plano se formando em sua mente, peça por peça. Helena havia tornado a guerra pública, espalhando a vida de Clara para todos verem. Talvez fosse hora de Clara fazer o mesmo, não com mentiras e insinuações, mas com a verdade pura sobre quem ela era e de onde vinha. Vou contar minha própria história, disse Clara com uma convicção que a surpreendeu. Vou mostrar que não tenho vergonha de ser quem sou. E vou desafiar Helena a me enfrentar cara a cara, na frente de todos que ela tentou envenenar contra mim. O confronto final estava se aproximando. E pela primeira vez em dias, Clara se sentia pronta para lutar. 2 semanas depois, Clara estava mais uma vez no Hotel Copacabana Palace, mas desta vez por sua própria iniciativa. Havia organizado uma coletiva de imprensa sobre o projeto de microcrédito com o Sr. Tanaka, convidando todos os empresários que Helena havia tentado envenenar contra ela. A diferença era que agora, Clara não estava mais escondida atrás de Julian. Estava à frente, assumindo o protagonismo de sua própria história. Boa noite a todos. Começou Clara de pé diante do microfone, vestindo um terno simples, mas elegante, que havia comprado com o próprio dinheiro. Meu nome é Clara Alencar e muitos de vocês me conhecem pelas informações que circularam recentemente sobre minha vida. Estou aqui hoje para contar minha versão dessa história. O salão estava lotado. Julian sentava na primeira fila, irradiando orgulho. Helena estava presente com uma expressão de surpresa e crescente preocupação. O Sr. Tanaka havia voado especialmente do Japão para ouvir Clara pessoalmente. É verdade que eu trabalhei como faxineira por 3 anos. É verdade que venho de uma família de poucos recursos no Capão Redondo. É verdade que não tenho MBA, nem estudei nas melhores universidades. Clara fez uma pausa, olhando diretamente para Helena. Mas também é verdade que em 6 meses, como assistente do Sr. Vance, ajudei a identificar oportunidades de negócio que resultaram em milhões em novos investimentos. É verdade que desenvolvi estratégias de responsabilidade social que foram adotadas como modelo por outras empresas. E é verdade que o projeto de microcrédito que apresentarei hoje pode transformar a vida de milhares de famílias brasileiras. Murmúrios percorreram o salão. Clara continuou, agora com a voz mais firme. Durante 3 anos como faxineira, eu era invisível para a maioria de vocês. Mas eu observava. Via executivos tomando decisões sem entender o impacto real na vida das pessoas comuns. Via estratégias brilhantes no papel que ignoravam completamente a realidade das famílias trabalhadoras. Clara sorriu e pela primeira vez em semanas era um sorriso genuíno. Minha origem não é minha fraqueza. É minha maior força, porque eu entendo os 2 lados. Sei como funciona o mundo corporativo, mas nunca esqueci como é a vida de quem realmente precisa das oportunidades que criamos. Foi então que Helena se levantou, não conseguindo mais se conter. Muito tocante. Clara, mas experiência pessoal não substitui competência técnica. Você pode ter boa vontade, mas será que tem capacidade real para gerenciar projetos de milhões de dólares? O salão silenciou, esperando a resposta de Clara. Era o momento que ela havia se preparado para enfrentar. Essa é uma excelente pergunta, Helena.
Deixe-me responder com números. Clara acionou a apresentação que havia preparado meticulosamente. Nos últimos 6 meses, minhas sugestões resultaram em economia de R$300 mil no departamento de marketing, aumento de 15% na satisfação dos funcionários após a implementação de melhorias que propus, e identificação de uma falha contábil que poderia ter custado R$2 milhões à empresa. Os murmúrios agora eram de aprovação. Clara continuou, dirigindo-se diretamente a Helena. Mas você tem razão sobre uma coisa: experiência não substitui competência. Por isso, nos últimos 3 meses, estudei durante as madrugadas. Fiz cursos online de gestão financeira, responsabilidade social corporativa e desenvolvimento sustentável. Não tenho MBA, mas tenho algo que muitos executivos perderam pelo caminho: a humildade de admitir o que não sei e a determinação de aprender. Julian se levantou lentamente, caminhando até o palco. O salão inteiro prendeu a respiração. Se me permitem, disse Julian, assumindo o microfone. Gostaria de fazer um anúncio importante. Ele olhou para Helena, depois para Clara e finalmente para a plateia. Por 50 anos, construiu uma empresa baseada em valores que considerava perdidos no mundo moderno: integridade, compaixão e responsabilidade social. Sempre me perguntei quem poderia continuar esse legado quando eu não estivesse mais aqui. Helena empalideceu, compreendendo o que estava prestes a acontecer. Hoje, tenho o prazer de anunciar que Clara Alencar será minha sucessora como presidente da Fundação Vance, responsável por nossos projetos de responsabilidade social e pelo gerenciamento de 15% de todo o patrimônio da empresa. Julian sorriu para Clara. Ela não herdou essa posição. Ela a conquistou dia após dia através de sua competência, visão e, principalmente, através de sua capacidade de nunca esquecer de onde veio. O salão explodiu em aplausos. Helena saiu furiosa, mas Clara mal notou. Estava absorvendo a realidade de que havia vencido, não apenas Helena, mas suas próprias inseguranças e limitações. Sr. Tanaka se aproximou do palco. Senhorita Alencar, será uma honra trabalhar com você no projeto de microcrédito. Sua apresentação foi a mais autêntica e convincente que já vi em 30 anos de negócios. Meses depois, quando Clara visitou sua mãe, agora completamente recuperada e morando numa casa nova que Clara havia comprado no mesmo bairro onde sempre viveram, Dona Conceição segurou suas mãos e disse: "Filha, você não mudou quem é. Você apenas se tornou quem sempre foi por dentro." Gabriel havia retomado os estudos com uma bolsa integral que Clara conseguiu para ele. Mariana estava se destacando ainda mais na escola, inspirada pelo exemplo da irmã. E Pedro, agora com 13 anos, falava com orgulho sobre sua irmã que ajuda famílias pobres, igual a nossa, a terem oportunidades melhores. Clara aprendeu que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro que agora administrava, nem no reconhecimento que recebeu, mas na capacidade de usar sua posição para criar pontes entre mundos diferentes. Ela manteve o pé no chão de suas origens, enquanto erguia a cabeça para alcançar sonhos que antes pareciam impossíveis. A faxineira que se tornou herdeira não de sangue, mas de valores, provou que algumas transformações não mudam quem somos. Elas apenas revelam quem sempre fomos capazes de ser. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Clara Alencar os tenha tocado profundamente. Para continuar esta viagem emocional através de histórias que celebram a força do coração humano, preparamos uma coleção especial de narrativas igualmente cativantes. Encontrem essa playlist exclusiva clicando à sua esquerda. Se a história de Clara ressoou com vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, o poder da determinação e a beleza das transformações humanas.
Não percam nossos próximos conteúdos, onde outras almas corajosas compartilham suas jornadas de superação. Esperamos vocês nos comentários para saber qual parte da história de Clara mais os emocionou.